Você sente como se alguma coisa tivesse travado a sua vida por dentro. Como se o corpo até quisesse reagir, mas a alma estivesse presa, pesada, sem conseguir avançar. Parece que existe uma força invisível tentando impedir você de dar o próximo passo, de levantar, de respirar com paz, de voltar a crer com firmeza. E se você chegou até aqui, eu quero te dizer, isso não é só mais um momento qualquer. Hoje, há uma palavra de libertação sendo liberada sobre a sua vida. O que você vai receber agora não é apenas uma mensagem para te emocionar por alguns minutos. É uma intercessão profunda, uma oração de guerra, uma palavra que alcança exatamente as áreas onde o medo se instalou e fez morada. E eu creio que, antes deste momento terminar, algo vai começar a se romper dentro de você. A coragem que estava apagada vai voltar a pulsar. A fé que parecia enfraquecida vai ser reacendida. E a certeza de que Deus não te deixou vai voltar ao seu coração. Mas para isso, você precisa permanecer até o fim. Porque o que será liberado aqui não é superficial. É um clamor que toca fundo. É uma oração baseada no Salmo 91, palavra de proteção, cobertura e guerra espiritual, capaz de alcançar medos escondidos, áreas silenciosas, lembranças doloridas e pressões que ninguém ao seu redor percebe. Quando tudo terminar, você não vai apenas entender melhor a sua luta. Você vai sair daqui mais forte, mais firme e pronto para voltar a se levantar diante da batalha. Respire fundo por um instante. Pare as distrações. Tente se aquietar, porque Deus quer falar com você hoje. Nada na vida de quem anda com o Senhor é mero acaso. E eu creio que você foi conduzido até aqui porque em algum momento recente, o medo bateu à sua porta de um jeito que não dava mais para ignorar. Talvez tenha sido uma notícia inesperada, talvez uma perda, talvez uma dívida, um diagnóstico, uma decepção ou um peso que simplesmente se instalou sem pedir licença. E o medo raramente vem sozinho. Ele chama companhia. Traz a ansiedade que rouba o sono. Traz a angústia que aperta o peito sem avisar. Traz pensamentos confusos, sensações de desamparo e uma paralisia que faz você olhar para a vida e não conseguir reagir. É como se os pés ficassem presos ao chão, como se a alma soubesse que precisa se mover, mas alguma coisa por dentro impedisse o avanço. E isso vai minando a força, a esperança e até a coragem de continuar tentando. Talvez você já tenha experimentado isso de forma muito concreta. Acordar sem vontade de sair da cama. Olhar para o dia e pensar que não vai dar conta. Sentir que o desafio é grande demais, o caminho escuro demais, o gigante alto demais. Mas eu preciso te lembrar de uma verdade importante. Isso não significa que você foi abandonado. Isso também não significa que você é fraco. Muitas vezes, isso revela que existe uma batalha espiritual acontecendo e que você está sendo pressionado em áreas profundas. Em toda guerra existe um momento em que o soldado se sente encurralado, cansado, com a impressão de que já não consegue mais sustentar a posição. Mas muitas vezes, é exatamente nesse ponto que Deus intervém com mais clareza. O Senhor não abandona os seus no meio do campo de batalha. Ele foi ao encontro de Josué e disse para ser forte e corajoso. Ele chamou Gideão de valente quando ele ainda estava escondido. Ele sustentou Davi em cavernas e o guardou quando tudo parecia ameaçador. E é esse mesmo Deus que se volta hoje para você e diz: levante-se, porque eu continuo com você. Não importa quantas vezes você caiu. Não importa quantas lutas pareceram maiores do que a sua força. Não importa se o medo tem falado alto nos últimos dias. Deus não perdeu o controle da sua história. Ele não se distraiu da sua dor. Ele não te deixou para trás. O Senhor está presente exatamente agora, chamando você para fora dessa paralisia e devolvendo vigor à sua alma cansada. Eu sei que não é fácil acreditar nisso quando o medo ocupa muito espaço, porque o medo é um inimigo astuto. Ele não tenta apenas abalar suas emoções. Ele investe contra a sua fé. Ele faz você questionar promessas, duvidar do cuidado de Deus, desconfiar da própria oração, pensar que talvez a palavra sirva para os outros, mas não para você.
E é aí que o perigo cresce, porque quando a dúvida domina, a alma baixa a guarda e se torna mais vulnerável aos ataques que vêm em seguida. Mas hoje esse ciclo começa a ser interrompido. Hoje você vai recolocar a armadura, vai se lembrar de quem é em Deus, vai lembrar que o medo que tenta te prender não nasceu no coração do Pai para você. A Escritura declara que Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Então, se esse medo não veio de Deus, ele não tem direito de governar sua mente. E tudo aquilo que não tem direito pode ser confrontado pela autoridade do nome de Jesus. É por isso que nós vamos trazer agora diante do Senhor uma das palavras mais poderosas de proteção e guerra espiritual, o Salmo 91. Esse salmo não é apenas conforto poético para dias difíceis. Ele é declaração de cobertura, é posicionamento da alma, é lembrança do lugar onde o Filho de Deus deve habitar. Quando essa palavra é crida e declarada, ela fortalece o espírito, realinha a mente e estabelece no interior uma convicção. Eu não estou largado no mundo, eu estou guardado pelo Altíssimo. Quem habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. Essa é a verdade que o medo tenta apagar, mas que hoje precisa voltar a ser acesa em você. Davi declarou essa confiança no meio de perseguições reais, perigos concretos e cenários instáveis. Ele não descansou porque tudo estava resolvido. Ele descansou porque sabia em quem estava escondido. E esse é o mesmo convite para você agora. Voltar a fazer da presença de Deus o seu refúgio, e não apenas uma lembrança distante. Porque a fé não é passiva. A fé se move. A fé levanta. A fé declara. A fé resiste. A fé não finge que não há batalha, mas escolhe enfrentar a batalha com os olhos voltados para Deus. Então, se você puder, mude a sua postura agora. Se estiver deitado, levante-se. Se estiver sentado, fique em pé. Se não puder se levantar fisicamente, levante-se em espírito. Porque o que vai acontecer agora não é entretenimento religioso, é intercessão, é confronto espiritual, é resposta do céu sobre a sua vida. E antes de entrarmos na oração, eu quero te convidar a fazer parte da nossa comunidade aqui em Salmos de Fogo. Este não é apenas um canal, é um lugar de intercessão, fortalecimento e fé. Aqui, nós não tratamos a batalha espiritual como brincadeira. Aqui, nós buscamos a Deus com seriedade, com oração e com a palavra. Então, se inscreva agora, ative as notificações e escreva nos comentários. Eu escolho ficar de pé. Essa declaração já é um posicionamento espiritual diante da sua luta. Agora coloque a mão no peito, respire fundo e concorde com esta oração. Pai, eu entro diante do teu trono em nome de Jesus Cristo, não confiando em mim mesmo, mas na autoridade do teu Filho, aquele que venceu a morte, derrotou as trevas e está acima de todo principado e potestade. Eu te apresento agora cada pessoa que está acompanhando esta oração. Tu conheces cada nome, cada história, cada luta escondida, cada lágrima derramada longe dos olhos de qualquer outra pessoa. Senhor, tu sabes o que pesa sobre essa vida. Tu vês o medo que ninguém percebe. Tu conheces as noites mal dormidas, o peito apertado, o choro silencioso, os pensamentos que voltam sem descanso, a sensação de travamento, de impotência, de não conseguir reagir. E eu declaro agora, em nome de Jesus, que esse peso não permanecerá do mesmo jeito. Eu repreendo todo o espírito de medo que tem operado nessa mente. Eu quebro toda a corrente de ansiedade levantada contra essa alma. Pelo poder do nome de Jesus, eu ordeno que todo jugo de angústia seja desfeito. Todo espírito de paralisia, desânimo, tristeza profunda, opressão e desespero recue agora. Toda força maligna que roubava o sono, a paz, a coragem e a esperança perde espaço neste instante. Você não tem autoridade sobre essa vida. Ela pertence ao Senhor. Está marcada pelo sangue do Cordeiro. E onde o sangue de Jesus fala, toda a voz do inferno é calada e toda opressão precisa bater em retirada. Pai, eu declaro sobre essa pessoa que ela habita no teu esconderijo e descansa à tua sombra. O Senhor é o refúgio dela.
O Senhor é a fortaleza dela. O Senhor é o Deus em quem ela voltará a confiar. Eu profetizo libertação de laços invisíveis, de armadilhas preparadas no escuro, de terrores noturnos, de setas lançadas durante o dia, de pensamentos insistentes, de todo o mal que tem tentado cercar essa vida. A tua proteção está sendo estabelecida agora sobre ela. Eu declaro que 1000 poderão cair ao lado, e muitos outros ao redor, mas essa vida não será tocada da mesma maneira, porque há cobertura divina sobre ela. Os anjos do Senhor se acampam ao redor dos que o temem. E eu profetizo guarda espiritual, proteção sobre os caminhos, livramento contra acidentes, preservação contra ciladas e fortalecimento contra tudo aquilo que vinha tentando empurrar essa pessoa para o chão. A mão do Senhor está sustentando e recolocando de pé quem entrou aqui abatido. Senhor, visita agora também o corpo, a mente, as emoções, as finanças, os relacionamentos e tudo o que foi atingido por esse ambiente de medo. Onde houver enfermidade, toca com cura. Onde houver escassez, entra com provisão. Onde houver divisão, entra com restauração. Onde houver pensamentos de desistência, derrama propósito e vida. E enquanto esta oração continua, eu declaro: a paz de Deus já começa a ocupar o espaço onde antes só havia pressão. Permaneça comigo, porque a obra ainda continua. Pai, eu continuo diante da tua presença e apresento agora áreas específicas da vida dessa pessoa que foram atingidas pelo medo. Se existe enfermidade tentando se estabelecer, eu oro para que tua mão poderosa visite este corpo agora. Todo diagnóstico assustador, toda dor crônica, todo sintoma persistente, toda enfermidade instalada ou em processo, eu coloco diante de ti. Em nome de Jesus, eu declaro cura, restauração, fortalecimento e alívio. Pelas feridas de Cristo, há poder para tocar corpo, mente e coração. Se há câncer, se há pressão descontrolada, se há problemas no coração, nos rins, na respiração, dores sem descanso, enfermidades autoimunes ou qualquer outra área fragilizada, eu declaro que o nome de Jesus é maior. Eu profetizo que o Senhor visita o organismo, toca as células, restaura o equilíbrio, fortalece onde havia fraqueza e derrama paz sobre quem estava tomado por medo do que poderia acontecer. O corpo desta pessoa não está fora do teu alcance. O Deus que cura continua operando. Eu oro também pelas finanças. Senhor, há pessoas aqui vivendo sob peso de contas, dívidas, portas fechadas, falta de trabalho, medo do amanhã e vergonha por não saber como prover. Mas tu és o Deus da provisão. Tu continuas sendo aquele que abre portas que ninguém consegue fechar. Eu declaro que o Senhor está movendo recursos, oportunidades, contatos, estratégias e caminhos novos. Onde havia bloqueio, começa a haver movimento. Onde havia escassez, começa a nascer esperança concreta de provisão. Pai, eu profetizo emprego para quem procura, portas abertas para quem está travado, sabedoria para quem precisa administrar, criatividade para quem precisa recomeçar e honra para quem estava se sentindo diminuído. Que o medo financeiro não governe mais essa mente. Que essa pessoa não seja consumida pelo pânico do futuro, mas sustentada pela certeza de que o Senhor continua sendo Jeová Jiré, o Deus que vê antes e provê no tempo certo. Há sustento de Deus sendo liberado também nesta área. Oro pelo casamento, pelos relacionamentos e pela vida afetiva dessa pessoa. Se há frieza, discussões, afastamento, mágoas, traição, ressentimento ou desgaste acumulado, entra com tua intervenção, Senhor. O que está quebrado diante dos homens não está quebrado diante de ti. Eu peço cura para palavras que feriram, restauração para vínculos abalados e sabedoria para recomeços possíveis. Onde o inimigo tentou estabelecer divisão permanente, que a tua presença entre agora, trazendo reconciliação, clareza e direção. Eu apresento também os filhos, os familiares e aqueles que fazem parte da casa dessa pessoa. Se há rebeldia, distância, vícios,
escolhas destrutivas, caminhos perigosos, frieza espiritual ou afastamento do Senhor, eu declaro que tua mão pode alcançar cada um deles. Tu és poderoso para visitar filhos perdidos, resgatar quem se desviou, quebrar cadeias e trazer de volta quem parecia distante demais. A casa dessa pessoa não está esquecida diante de ti. O Senhor continua agindo sobre famílias inteiras. Pai, eu oro pela mente dessa pessoa. Se existem pensamentos de morte, desistência, fracasso, inutilidade ou confusão extrema, eu repreendo agora em nome de Jesus. Toda sugestão de autodestruição, todo impulso sombrio, todo pensamento que diz que não vale mais a pena continuar, eu ordeno que recue. Esta vida tem propósito. Esta história não terminou. O Senhor ainda está escrevendo capítulos que o inimigo queria impedir. E eu declaro que a luz de Deus entra agora onde a escuridão tentava se instalar. Eu quebro agora em nome de Jesus toda palavra de maldição lançada sobre essa vida. Toda inveja, toda palavra de derrota, toda intenção maligna, toda obra levantada no escuro, toda tentativa de aprisionamento espiritual, eu declaro sem efeito. Nada disso será maior do que o sangue de Jesus. Nada disso terá poder sobre quem pertence ao Senhor. O nome de Cristo continua acima de toda força contrária, e o que foi lançado para destruir será quebrado antes de cumprir qualquer intento do mal. Eu profetizo que essa pessoa verá a bondade do Senhor na terra dos viventes. Verá portas se abrindo, verá restaurações acontecendo, verá saúde sendo renovada, verá respostas chegando, verá sonhos reacendidos, verá paz voltando a habitar onde antes só havia peso. Os olhos dela verão o agir de Deus. Não apenas ouvirão falar, verão. Porque o Senhor não a chamou para terminar prostrada. O Senhor a chamou para testemunhar livramento, cuidado, provisão e recomeços nas áreas em que mais sofreu. E eu declaro que, quando esta pessoa invocar o teu nome, tu responderás. Tu estarás com ela na angústia. Tu a livrarás e a honrarás. Tu a saciarás com vida e mostrarás a tua salvação. Essa promessa não está morta. Ela continua viva e ativa sobre os que se refugiam no Senhor. Por isso, se existe alguém ouvindo esta oração no limite, pensando em desistir, eu libero agora uma palavra. Resista mais um pouco. Aguente mais um dia. O amanhã de Deus pode surpreender você, porque o choro pode atravessar uma noite, mas ele não define o resto da história. A alegria de Deus ainda sabe encontrar quem pensou que não conseguiria mais sorrir. O Senhor fortalece agora este coração. Coloca coragem onde havia tremor. Coloca fogo onde havia cinza. Coloca fôlego onde havia esgotamento. Faz essa pessoa se levantar como guerreira, como guerreiro, não porque nunca caiu, mas porque o Senhor continua levantando aqueles que escolhem não abandonar a tua presença, mesmo em meio à luta. Eu profetizo, você não vai desistir, não vai entregar os pontos, não vai aceitar que a paralisia tenha a palavra final. E mesmo que ainda haja lágrimas, você vai seguir em frente. Mesmo que ainda precise processar muita coisa, você vai continuar, porque existe uma força dentro de você que não nasceu da carne, mas do Espírito de Deus. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em você. E esse Espírito é mais poderoso do que qualquer cenário que hoje tenta te intimidar. Senhor, unge essa vida agora. Enche-a com teu Espírito Santo. Faz arder outra vez a chama da fé. Faz voltar a coragem de sonhar, de adorar, de declarar promessas e de esperar em ti. Eu decreto o fim de uma estação marcada por escassez interior, derrota prolongada, vergonha e humilhação. E profetizo o começo de um tempo novo. Um tempo de colheita, resposta, força renovada, portas abertas e honra da parte de Deus. O Senhor está fazendo algo novo e essa vida começará a perceber isso. Eu cubro essa pessoa dos pés à cabeça com o sangue de Jesus. Cubro seus pensamentos, seu coração, sua casa, seus caminhos, sua saúde, seus relacionamentos, seu trabalho e tudo aquilo que diz respeito a ela. Declaro que nenhum mal a dominará e nenhuma praga prevalecerá sobre a sua tenda.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu selo esta oração. E agora eu te digo: respire fundo. Perceba o que Deus já começou a mover dentro de você neste momento. Talvez você esteja sentindo alívio, talvez paz, talvez ainda esteja apenas em silêncio, tentando entender o que aconteceu. Mas uma batalha espiritual foi travada agora, e algo já foi confrontado. Isso não foi apenas uma fala bonita, foi intercessão, foi guerra no mundo espiritual. E você não venceu porque é naturalmente forte. Você venceu porque o Deus que habita em você é forte. É Ele quem sustenta, é Ele quem guarda, é Ele quem peleia por aqueles que clamam em sinceridade diante do seu trono. E eu quero te deixar um ensinamento importante para os próximos dias. O medo cresce quando é alimentado. Ele ganha força quando você só olha para notícias ruins, só escuta vozes negativas, só repassa cenários de derrota dentro da mente. Mas tudo muda quando o foco muda. Quando, em vez de fixar os olhos no tamanho do problema, você fixa os olhos no tamanho do seu Deus. Quando, em vez de declarar ruína, você passa a declarar a palavra. É aí que a atmosfera começa a mudar. Por isso, toda vez que o medo voltar a bater, pare por um instante. Respire e declare em voz alta: eu habito no esconderijo do Altíssimo. Eu descanso à sombra do Onipotente. O Senhor é o meu refúgio e a minha fortaleza. Nele eu confio. Faça isso de manhã, à tarde e à noite, quantas vezes forem necessárias. Essas palavras não são vazias. Elas são decretos de fé. São resposta espiritual. São escudos levantados contra a invasão do medo e contra o avanço da ansiedade. A Bíblia repete inúmeras vezes: não temas. E isso não é detalhe. É Deus nos lembrando de forma contínua que o medo tentará voltar, mas a presença dele continuará conosco. E o não temas do Senhor nunca vem frio, seco ou distante. Ele sempre vem acompanhado de promessa: eu sou contigo, eu te sustento, eu te ajudo, eu te fortaleço, eu não te deixarei. Esse é o abraço do Pai sobre um coração cansado. É a voz divina dizendo: eu sei que está difícil, mas permaneça olhando para mim. Então saia daqui com essa convicção: você não está sozinho, nunca esteve, nunca estará. Existe uma aliança sobre a sua vida, uma aliança selada no sangue de Jesus que não pode ser anulada pelo medo, pela dor, pela crise ou pela pressão dos dias maus. Deus prometeu não te deixar nem te desamparar. Prometeu acolher, sustentar e conduzir. E o final que Ele preparou para a sua história não é derrota. É um final de esperança, de restauração e de manifestação da sua bondade. Antes de encerrarmos, eu te peço duas coisas. Primeiro, compartilhe esta oração com alguém que também esteja desanimado, oprimido ou pensando em desistir. Deus pode usar você como instrumento de socorro para outra vida. Segundo, permaneça com a gente aqui em Salmos de Fogo. Inscreva-se no canal, ative o sininho e comente: eu escolho ficar de pé. Que o Senhor te abençoe, te guarde e derrame sobre você a paz que o mundo não pode dar. Fique firme. A batalha é do Senhor.